Eu converso com o Dr. Gustavo Pasquarelli sobre febre amarela. Gustavo, falamos da vacina, faltou saber dos idosos, podem tomar? Os idosos até podem tomar. Não é recomendada como nas outras idades, né? Porque já foi provado por estudos que as pessoas acima de 60 anos, o risco é maior para efeitos adversos. E como eu falei que a vacina tem certos riscos, inclusive podendo levar até a morte, né? Porque a gente tem que lembrar que é um vírus vivo atenuado. É uma vacina feita com vírus vivo, né? E toda vacina feita com vírus vivo, ela pode levar a um quadro de febre, de dor no corpo, né? De mal-estar. Pode fazer um quadro como se fosse a doença, mas de uma maneira mais leve. Porque ela dura 10 anos, não é isso? Por 10 anos. E uma coisa muito importante, as pessoas que vão viajar e recebem a vacina, ela tem que tomar pelo menos 10 dias antes. Porque a vacina ela só começa a ter efeito depois de 10 dias, que é o tempo necessário para que o organismo crie anticorpos, né? Antes de 10 dias, se você pegar, não adianta nada eu tomar a vacina hoje e viajar amanhã. Eu não estou seguro. Não estou seguro, eu não estou imunizado. Agora, a pessoa que já teve febre amarela, ela precisa se vacinar? Não. Essas pessoas que já tiveram febre amarela, principalmente, basicamente, elas devem viver em áreas de risco. Uma vacina só, se a pessoa, por exemplo, tomou uma dose da vacina e eventualmente se infectou, vamos dizer assim, o que é difícil, porque a vacina tem 90% de eficácia, ela vai ter imunidade para o resto da vida. Tá? Porque, muito provavelmente, por ter tido contato com a doença, o próprio contato com ela posterior a essa doença, ela vai manter os anticorpos num nível adequado. Por que a vacina você tem que tomar 2 doses? Né? Você toma uma dose e depois de 10 anos você tem que tomar uma segunda dose. E aí sim você está imune para o resto da vida. Não precisa tomar a cada 10 anos, como por exemplo a vacina do tétano, que você toma a cada 10 anos, tem que tomar porque os níveis de anticorpos caem. Não, a febre amarela, na segunda dose você está imune para o resto da vida. Mas isso é uma recomendação brasileira. Tá? A recomendação, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde é que com uma dose só você estaria imune. Mas não existe nenhum estudo no nosso país falando que a dose única mantém a pessoa segura e com imunidade duradoura. Mas com 2 doses sim. Tá? Tomou a primeira, depois de 10 anos toma a segunda dose, está imune para o resto da vida. Agora, quais são os países que exigem que você tome, senão você não entra? Isso é um grande problema. É um grande problema para quem não pode tomar a vacina. Para quem toma a vacina, tudo bem. A gente tem atualmente 132 países, claro que é impossível citar cada um aqui, mas 132 países. Aqui na América do Sul, a gente tem Equador, tem Bolívia, aí mais para cima temos Tahiti, os países africanos, os países asiáticos, Austrália, todos esses países, a China, eles pedem a vacinação para febre amarela. Aí, se a pessoa não pode tomar vacina, mesmo que você escreva um documento... Ela não viaja. Ela não viaja. Ela não viaja. Ela não viaja. Infelizmente, é uma norma internacional. Eu digo infelizmente porque assim, a gente sabe que o risco é baixo. Entendeu? Essa pessoa não vai levar nenhum problema para esses países. Mas, infelizmente, esses países eles não aceitam que essa pessoa entre no país sem que tenha o certificado de vacinação. Tá? Então, assim, já foi feito, já tivemos situações em que mandamos papéis, enfim, documentos para o Ministério e mesmo assim a pessoa não foi autorizada a viajar. Ela simplesmente não viaja. Que coisa difícil, infelizmente, né? Infelizmente. Não há uma análise caso a caso, não tem como. Não existe individualização do caso nessa situação. É paciente, é tratado como, todo mundo é igual e não viaja. Infelizmente. Eu, Gustavo, sou contra esse tipo de atitude, mas é o que é recomendado internacionalmente. Agora, o que nós, enquanto indivíduos, enquanto população, podemos fazer para minimizar os problemas causados, porque eu sei que não é o Aedes aegypti, mas você falou que uma vez que uma pessoa seja infectada pelo mosquito, o Aedes pode vir a ser um vetor, não é isso? Exatamente. Basicamente a gente tem esses 2 vetores principais, né? Como eu falei, o hemagogos, que é um mosquito
e o Aedes, que é outro mosquito. O Aedes todo mundo conhece, né? Porque temos aí a dengue, zika, chikungunya, enfim. E o hemagogos, que não é tão conhecido agora por conta da febre amarela, acabou sendo mais midiático, vamos assim dizer, né? O grande problema é exatamente essa pessoa que adquire a febre amarela no ambiente silvestre, ele vai para a cidade e todas as cidades brasileiras estão infestadas por Aedes. Se o Aedes eventualmente picar essa pessoa, ele pode sim fazer o ciclo urbano. E se nós tivermos o ciclo urbano, é catástrofe. A palavra é essa. É desastre total, porque, como eu falei, é uma doença de alta letalidade, muito diferente da dengue. É uma doença de altíssima letalidade. E você não tem 4 tipos de febre amarela, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, como na dengue febre amarela é uma só, né? Então, é uma doença extremamente grave e o desastre é certo. Então, o ideal seria que nós... Os mesmos cuidados da dengue. Tem que manter recipientes fechados, não manter água parada, né? Vasos de planta com terra, não deixar aquele vaso ali para que acumule água. Muito cuidado com as bromélias, a gente sempre fala isso, né? Porque tem planta, aí cuida do vaso, mas a bromélia acumula água. A gente sabe que existe foco de Aedes aegypti exatamente nas bromélias. Então, os cuidados são basicamente os mesmos da dengue, da zika e da chikungunya, que é tão amplamente divulgado. Você que trabalha em hospitais públicos, como é que você tem visto uma conscientização da população? Você acha que aumentou? Você acha que está igual? Porque assim, é o que eu sempre falo, não adianta só o governo fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Não é? Nenhum governo pode vencer uma batalha dessas se nós, enquanto pessoas, enquanto população, não fizermos a nossa parte, não é verdade? Com toda certeza. O problema é que é cultural, né? O brasileiro, ele não se previne, ele remedia. Esse é o grande problema. É uma questão cultural nossa, né? A gente sabe que o problema existe, então o Aedes está por aí. Aliás, ele está numa quantidade absurda. Basicamente assim, nessa época do ano, a gente espera muitos casos de dengue. E você perguntou, até que milagrosamente esse ano temos visto muito pouco, pelo menos por enquanto, o que de certa forma é bom sinal, porque se tivéssemos muito casos de dengue, teria muito Aedes e aí a gente teria um medo maior ainda por conta da febre amarela. Claro que ainda a época de chuva vai vir, né? E se a época de chuva vier, os números de casos eles tendem a aumentar. Né? O período de chuva, principalmente de dezembro a maio, que é onde primeiro é um período de chuva maior no país, as pessoas se deslocam muito, por isso que essa época do ano é a época onde tem maior número de casos. A gente estava esperando uma quantidade maior de casos de dengue que não vem ocorrendo e automaticamente nos alivia um pouco em relação à febre amarela. Estamos no finalzinho do programa, dica final. Acho que a dica final é exatamente usar o repelente, se possível, principalmente as gestantes, o uso de roupas compridas. O calor já deu uma amenizada, não que ele tenha acabado, mas já amenizou um pouquinho. Isso com as roupas claras, né, compridas mais claras, a fim de que as pessoas sejam menos picadas pelo Aedes e, consequentemente, tenham menor risco de adquirir todas as doenças causadas pelo Aedes aegypti. Muito obrigada, foi muito bom, como sempre. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. E você não deixe de acessar o www.programaartedeviver.com.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.